Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então mais um evento aqui promovido pela Tech6 Group, sejam todos bem-vindos. Me chamo Marcelo Calil, sou gerente sênior aqui na empresa, responsável aqui pelo Core Business. E hoje nós temos um assunto aí muito bacana, que é de muita utilidade para as empresas, que é o forecast, né? E como a gente pode ajudar as empresas, ajudar a área comercial a desenvolver um bom trabalho. Né? Então, contextualizando só, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente da empresa para vocês conhecerem. A Tech6 Group é uma empresa nacional, nós temos escritórios aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também, onde consta lá a nossa fábrica de software. Para atendimento no mercado internacional, nós estamos situados nos Estados Unidos, na Argentina, na Colômbia e em Portugal também. Então, assim, só para a gente poder entender um pouquinho como é que a Tech6 Group atua hoje no mercado, né? A experiência global, né? Como é que a gente atua hoje com tecnologia para a área financeira. Então, nós trabalhamos com 3 pilares, né? Um deles é pessoas, que a gente trabalha exclusivamente com treinamentos, uma área de treinamento corporativo, body shopping. Na aba processo, né, na vertical processo, nós assumimos a terceirização ou até mesmo a quarteirização de mão de obra para os clientes. Nós temos a parte integradora, né, da empresa, né, que nós temos a parte analytics, na parte de BI, o planejamento orçamentário dentro do Tech6 Products, que é o nosso produto específico, né, e os nossos transacionais com parceiros, com CRM da Salesforce, a norma internacional do IFRS 16 e também a consolidação contábil gerencial. Então é basicamente como é que a gente atua hoje no mercado de tecnologia voltados para a área financeira. Legal, gente? Então, assim, falei um pouquinho aqui da empresa, né? O nosso evento, basicamente, hoje nós vamos ter 2 convidados especiais onde a gente vai trocar experiências, conversar um pouco e falar sobre o assunto, né, que justamente é o forecast. Né, então é uma demanda que hoje as empresas têm muita dificuldade, né, e precisam dessa confecção. Então, para isso, gostaria de convidar 2 profissionais, né, apresentando um deles, né, atuando há mais de 25 anos no mercado, né, de Business Intelligence, desde 2002, desenvolvendo projetos de planejamento financeiro, né, atua tanto com clientes nacionais como da América Latina. Queria chamar o nosso grande amigo Gabriel Freitag. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marcelo. Bom estar aqui de novo contigo. Mais uma vez, né? Mais um evento que seja um sucesso. E o nosso outro companheiro aqui, que também dispensa apresentações, de uma experiência de mais de 20 anos também, formado em sistema de informação, tem MBA em controladoria pela Anhanguera, trabalhou em mais de 60 clientes, com mais de 90 projetos no Brasil, América Latina e Europa também, o Cristiano Leite. Tudo bem, Cristiano? Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado. Muito bom estar aqui contigo, estreando aqui com vocês no webinar. Ah, legal. Bem-vindo e traz um pouquinho da sua experiência para a gente, tá? Ah, que isso. Estamos aí para ajudar. É isso aí. Então, pessoal, dadas as devidas apresentações, queria lembrar a todos que estão participando aqui do nosso evento, tem um chat de perguntas, onde vocês podem colocar suas perguntas ali e os nossos convidados vão, na medida do possível, ir respondendo. Tá? Para que a gente interaja aí no quesito de tirar dúvidas e tudo mais. Tá? Então, entrando no assunto, gente, né? Aí vou fazer um comentário
e eu gostaria da ajuda de vocês aí, do Gabriel e do Cristiano, referente ao nosso evento, né? Referente justamente a essa demanda do forecast, né? Então, eu vou dizer que de forma bem simples, né? A gente pode falar que o forecast é um orçamento ajustado, né? Que é obtido após a verificação do que foi previsto inicialmente e o que foi realizado, né? Então, seria um olhar bem criterioso, permitindo antecipar o quanto pode ser gasto no período seguinte, né? E deste modo fazer um provisionamento da verba. Seria isso, mais ou menos, para iniciar a nossa conversa, né? Vocês podem contextualizar um pouco melhor essa questão? Acho que é isso aí. Bom, pode ser bem isso aí, Marcelo, né? O forecast, ele é o ajuste do orçamento, né? Então, geralmente, lá por setembro, outubro, o pessoal começa a fazer os seus orçamentos, e aí no ano seguinte, quando começa a realizar o orçamento, né, vai se criando os forecasts que são ajustes, né? Ou seja, o cara foi lá e planejou que ia gastar 1.000 numa conta, e aí ele pode ter gasto 1.100 ou 800, e aí precisa justificar como é que ele vai atingir o orçamento, né? Ou seja, se ele gastou a mais efetivamente, se ele gastou a menos, da onde ele vai tirar, ou na parte de receitas, né? Tinha planejado vender 1.000 unidades num produto, vende 800 ou vende 1.100, então tudo isso aí tem um impacto na cadeia, né? Então nem sempre quanto mais melhor, né? Então a gente tem os nossos limites. Então o forecast ele serve basicamente para isso, né? Para fazer um ajuste, para revisar o que foi orçado, porque foi feito em condições que estavam na época do orçamento, lá por exemplo no setembro, nós já estamos em janeiro do ano seguinte, né? Então, muita coisa pode ter mudado, né, em vários setores, em várias questões, então ele precisa revisar para tentar alcançar o objetivo que era a estratégia da empresa naquele momento. Entendi. Então, as empresas precisam adequar ali a questão do orçamento e elas utilizam o forecast para isso, né? Seria resumindo basicamente isso, né, Gabriel? A gente tem que lembrar, né, até para complementar o que o Cristiano falou, né? Normalmente, quando a gente fala de forecast, né, a gente fala, né, o pessoal entende forecast de vendas, né? Forecast e vendas são termos que estão bem entrelaçados. Mas a gente pode, o Cristiano está falando, né, a gente pode falar do forecast de despesas, de investimentos, né, de alocação de recursos e assim por diante, né? Todo tipo de orçamento, né, pode ter um forecast. E também, para complementar, né, errar para cima é tão ruim quanto errar para baixo, né, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gestão, né? Porque se eu errar, se eu disser que se eu vender mais do que eu planejei, né, seja uma empresa de serviço, como é o nosso caso, seja uma indústria, ela vai ter problema para entrega lá na frente, né, porque os recursos são finitos, né, e estão alocados, né, de acordo com a previsão. Né? Da mesma forma, eu gastar menos do que eu planejei significa que a empresa está alocando mais dinheiro do que precisaria. É ruim igual. Né? Então, só para dar esse complementar o que o Cristiano comentou antes. Não, é interessante esse comentário, principalmente porque às vezes o setor ele não entende que o ajuste financeiro ele precisa ser bem fino, né? E aí, se ele gasta menos do que previu, também é um problema, né? Isso é uma observação interessante, que às vezes a gente só pensa o quê? Vai gastar a mais, né? Mas não é só isso, né? A empresa provisiona ali um valor para algum determinado setor e ele acaba não utilizando aquele valor, prejudicando talvez aí a distribuição mais assertiva do budget, né? Vamos falar assim. Né? Claro. Bem, já temos uma pergunta aqui do Jefferson, bem bacana. Jefferson, obrigado aí por participar. Ele diz o seguinte: para o forecast comercial, às vezes o forecast pode ser usado como uma meta extra. Uma pergunta. Gabriel, responde aí, por favor. Sim, né? Já vimos isso em alguns projetos, né? De ter, né? Então, a meta e a meta extra, né? Níveis diferentes de metas, né? Como cotas, como, né, níveis de atingimento, né? Que vai representar níveis de bonificação, de remuneração mais tarde, né? Então, é bem possível trabalhar com níveis diferentes, né? Meta objetiva, né? E uma meta otimista e assim por diante.
É bacana. Quer complementar? Desculpa. Eu acho que não, eu acho que Cristiano. Eu acho que também né, que pode ser visto ali, que é o outro ponto que a gente estava falando, né? Então, claro que a gente tem, às vezes, quanto mais vender prejudica, mas às vezes não, né? Às vezes, quando a gente tem, por exemplo, uma meta em comércio, né, onde a gente tenha facilmente o acesso ao produto, numa revenda, etc., quanto mais vender, vai ser melhor, porque a gente consegue girar o produto, a gente não tem grandes problemas. Então, daqui a pouco, o forecast, no caso que ele comentou, pode ter sido isso, ou seja, a gente tinha uma meta de vender X produtos e daqui a pouco estourou, né? Ou seja, por algum motivo o produto estourou, ficou muito bem visto, e aí, ou seja, vai se fazendo forecast, aumentando-se a meta, ali assim, né? Ou seja, revisando a meta e aumentando a bonificação, né? Perfeito, entendi. Jefferson, se a gente respondeu aí sua pergunta ou se ficou dúvida, por favor, nos fale aí. Bem, então, assim, seguindo essa linha, né, queria perguntar para o Cristiano, aproveitando aí o ensejo, né, como é que a gente pode fazer os ajustes, né, e realinhamentos mensais do orçamento? Essa seria, digamos assim, a implementação do forecast que a gente tem comentado, né? Então, claro que o forecast a gente está olhando sempre no ano de execução do budget, né, do orçamento, né? Então, a gente, quando no T6 Planning ali, que é a ferramenta que a gente trabalha para implementar o orçamento e o forecast, né, que a gente implanta aí há vários anos, é comum os nossos clientes fazerem os forecasts como cenários novos, né, de revisão, e aí vai se agregando cenários realizados ao que foi orçado. Então, por exemplo, eu orcei janeiro, o ano inteiro, né? Então chegou lá em fevereiro do ano seguinte, né? Do ano de orçamento. E então eu já tenho meu janeiro fechado, já tenho realizado. Então a gente cria um cenário que a gente chama normalmente de 1+11, por exemplo, onde eu tenho um mês de realizado e os outros 11 de orçado. Isso que a gente chama de forecast 2023 1+11, por exemplo. Estaríamos agora criando o forecast. Nos clientes a gente está criando agora o forecast 1+11. Né? Ou seja, eu já sei o que aconteceu no primeiro mês, né? Então eu já consigo comparar com o que eu tinha orçado e saber se eu fui a mais, se eu fui a menos, se eu estou com um deslocamento, né? Eu estou com um descolamento do meu orçado, né? E para saber o que eu vou fazer. Né, se eu vou, não, o que passou, passou, beleza, vamos seguir assim, não, vamos replanejar, vamos aumentar as vendas, vamos diminuir o custo em determinado setor, ou seja, eu já tenho informação para verificar o que aconteceu e refazer o planejamento. Então aí a gente refaz partes do orçamento para tentar alcançar o objetivo principal da empresa. E Cristiano, e quão comum é esse processo ser colaborativo ou centralizado? Gabriel, aí eu acho que é uma questão muito da ferramenta que tu tem para trabalhar. Né? Então, por exemplo, hoje tu está no Excel, né? Se tu utiliza, que é a ferramenta inicial de qualquer orçamento, de qualquer forecast, né? Nas empresas, sempre começa com Excel. Então, no momento em que tu tem um orçamento traumático, né? Imagina lá que tu tem centenas de planilhas que tu precisa consolidar, cada uma com centro de custo, com um gestor específico. Tu fala em forecast, te dá um arrepio. Tu acabou de passar por um problema traumático aí. Então, nesse caso, as empresas fazem, né, um forecast anual, né, ou lá por metade do ano, mais ou menos, quando fazem, pela dificuldade operacional. Quando tu tem uma ferramenta onde te auxilia na consolidação, no fechamento gerencial, né, onde a ferramenta faz as cargas do teu ERP, te traz os dados realizados no mesmo nível que tu está fazendo o orçamento. Isso aí a gente faz esse orçamento de uma maneira simples, né, esse forecast de uma maneira simples mensalmente. E aí entra colaborativamente. Porque a mesma pessoa que fez o orçamento, né, isso seria o mundo ideal, né, ou é o mundo ideal, a mesma pessoa que executou o orçamento vai ser a mesma que vai fazer a revisão. Né, e não fica na mão de poucas pessoas na controladoria, por exemplo. Eu aqui vou dizer, eu aqui vou inferir o que eu vou melhorar para atingir o meu budget.
Então, no momento que eu fiz o meu orçamento das despesas do meu setor de custo, eu preciso revisá-lo. Eu que vou justificar por que ficou acima ou por que ficou abaixo e vou ter um plano de ação para poder atingir a meta final. Bacana, interessante, Cristiano, esse ponto de vista. E isso aí é onde tem a dificuldade de interpretação, às vezes, né? Bem, temos uma pergunta aqui, vindo de fora do público, né, que é do Valdenir. Ele pergunta o seguinte: como medir a acuracidade de forecast, né, a exatidão, né? Como é que a gente consegue fazer essa medição? Aí pode ver aí, Cristiano, responder. Posso. Valdenir, aí vai depender muito do que seria a acuracidade, né? Ou seja, o que a empresa está disposta a aceitar acima ou abaixo, porque a acuracidade normalmente é feita comparando o que realizou no mês, né? Falando na revisão de revisões, porque os forecasts geralmente são mensais, o que realizou no mês com o que eu tinha orçado. Né? Então, eu vou analisar e aí o board da empresa, com as metas que eles passaram para a controladoria, para toda a parte de gestão, de percentual de crescimento, de percentual de aumento de faturamento, de redução de custos, etc., com base nessas metas, a gente fez o orçamento no ano anterior e agora está realizando e está comparando os dois. Então, tu vai ter um percentual comparativo entre o que eu planejei e o que eu realizei. E dependendo da forma que tu faz, da ferramenta que tu tem, tu consegue chegar no nível de centro de custo conta, inclusive fazer esse controle, né? E às vezes é mais difícil, né? No Excel, por exemplo, né? Muitas vezes no Excel a gente para facilitar. Também, né, Cristiano? Por cenário, muito bom, Gabriel. A vantagem de ter todos os cenários guardados é que até que a gente consegue medir essa acuracidade ao longo do tempo, né? E aí você consegue ter toda a comparação também, né? Uhum. Se a gente tiver um orçamento e 11 forecasts, que eu estou imaginando aqui, né, é que a gente consegue ver assim, bom, qual era o otimismo no orçamento, ou o pessimismo, né, e como esse otimismo e pessimismo foi variando ao longo do tempo. E isso nem sempre, né, uma coisa que tem que ficar claro, que isso nem sempre é algo ruim. Né? Então, daqui a pouco o forecast vai te auxiliar exatamente para a empresa crescer mais que o esperado com segurança. Né? Então, daqui a pouco, olha aqui, eu já estou prevendo, as coisas estão mudando, eu estou prevendo um aumento das minhas vendas já para fevereiro, mas eu estou vendo isso hoje em janeiro, coisa que eu não tinha visto lá em setembro, outubro, quando eu estava fazendo o meu orçamento. Então, eu estou com tempo de mexer a máquina da empresa toda, revisar contratos com fornecedores, buscar novos fornecedores para que eu não tenha problema com a distribuição, que eu não tenha problema com a produção, e vou me ajustando, e lá no final do ano, a nossa meta orçamentária pode ser superada em muito de uma maneira saudável. É interessante, é isso mesmo, né? Acho que o ponto de vista e a alocação do recurso, ela tem que ser vista realmente desse ângulo, né? As empresas têm que ter um pouco de discernimento para poder montar o seu forecast. Então, assim, o Jefferson, né? O Jefferson Valentim fez uma outra pergunta. Ele diz o seguinte: o forecast já é um conceito consolidado, porque não temos isso consolidado em RPs. Temos sempre que utilizar ferramentas acessórias. Tá? Principalmente no Excel. É uma pergunta, vamos lá. Gabi. Muito boa Excelente pergunta, Jefferson. O que acontece aí, né? Então, bom, a gente pode abordar esse assunto de diversos pontos de vista, né? Deixa uns para ti, Cristiano. Obrigado. Mas vamos começar por onde, né? O RP é um sistema transacional, né? O objetivo do RP é basicamente aguardar as transações, né? De venda, de compra, de despesa, nota fiscal, contabilidade, toda a parte de transações, de pagamentos, recebimentos, toda a parte transacional, né? Quando a gente chega em planejamento, quando a gente chega em análise, né? A gente trocou de plataforma, né? A gente está falando de uma solução que precisa o objetivo não é guardar transações, o objetivo é facilitar o processo de análise, né? É isso que o Excel faz muito bem, é isso que ferramentas de BI fazem muito bem, né? E é por isso que normalmente
né, sistemas de RP têm, alguns RPs têm um módulo de controle de orçamento, mas é um módulo de controle de orçamento bem operacional, nível bem baixo, né? O foco é evitar que o Gabriel estoure o seu orçamento, né? Não é o objetivo de dar uma visão de longo prazo, de permitir que a gente tenha pontos de vistas diferentes. Eu acho que é bem isso aí. Eu acho bem isso aí que tu comentou, né? Ou seja, o RP ele tem o objetivo principal dele são gestão da empresa como um todo, né? De ponta a ponta, mas no nível operacional, no nível contábil, né? No nível de justificativa, de auditoria, de saber se está sendo feito, como está sendo feito, né? E por que está sendo feito. Quando a gente entra nesse mundo analítico, os objetivos são diferentes, né? Então, tu precisa de facilidades diferentes, tu tem que compor, por exemplo, a tua receita, muitas vezes, tu vai ter ali a receita difícil de tu analisar a quantidade e preço unitário num RP, muitas vezes. Então, isso aí tu tem que montar fórmulas dentro de uma estrutura orçamentária para gerar os teus números, né? Para tu poder comparar, para tu poder analisar, para tu poder projetar esses números todos. Então, assim, são objetivos diferentes de ferramenta. A parte própria de reporte. Muitos RPs têm a parte de reporte, que é basicamente a extração do dado, mas geralmente as empresas jogam para uma plataforma analítica ou para o próprio Excel, como o Gabriel comentou, para poder facilitar esse controle todo e comparar uma coisa com a outra, né? Então, onde a gente vai ter dois cenários, né? Geralmente o cenário do RP é o cenário real, é o que está acontecendo efetivamente. Eles não se preocupam com uma simulação, eles não se preocupam com como verificar as opções, testar opções, né? Então, são propostas diferentes. E, além do mais, eles geralmente, né, eles trabalham na conta contábil, né? E o orçamento na conta contábil é bem mais complicado, oneroso para quem está fazendo. Então, geralmente, o que a gente faz lá? A gente agrupa as contas, né? A gente comenta sempre no começo dos nossos projetos, a gente fala sempre que o ERP não deixa de ser um sistema orçamentário, né? Então, ou seja, por exemplo, vamos pegar o RH, vamos pegar um sistema de RH, né? Tu pode criar uma basezinha auxiliar lá no teu RH, um sistema de uma implantação lá de homologação, de testes, etc., e projetar o teu RH com todas as alterações que tu vai fazer no sistema, com tudo, né? Ou seja, no teu razão, no teu RP, tu vai lá, eu quero fazer o meu razão do ano que vem. É possível ser feito, mas com uma complexidade muito grande. Tu vai estar com um volume de informação muito grande que não é o que se deseja. Quando a gente fala em orçamento, a gente está mais analítico, a gente está mais fechado em grandes contas. Muitas vezes o detalhamento, se é uma conta contábil A ou B, não vai fazer diferença, porque o conceito todo está numa conta mais agregada, numa conta gerencial. Excelente, pessoal, excelente, muito conteúdo, bastante informação. Jefferson, obrigado por participar, né? Então eu queria aproveitar o ensejo, falar um pouquinho dessa questão de como a realização do forecast pode facilitar e apoiar a área comercial. Isso aí é um tema muito focado, né? A gente tem bastante cliente que pede muito isso, né? Gabriel, como é que a gente pode realizar essa questão do forecast? Basicamente, bom, começando também, né, o que a gente não conhece, a gente só controla o que a gente conhece, né? Então, quanto mais complexa é a área comercial da empresa, mais necessário é ter um processo organizado para conhecer, para controlar, né, para acompanhar como é que está o plano de vendas, o que está dando certo, o que está dando errado, até para, como falou o Cristiano agora há pouco, né, para que a gente possa tomar, né, revisar a rota, né, durante o andamento, né? Em dezembro a gente achou que a gente não ia vender um determinado produto, né? Em março a demanda aumentou um monte, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar se a gente tem fornecedor, qual é o custo, qual é a logística, né? Todos esses processos para atender. E é o forecast, né, da área comercial que a ferramenta que vai nos permitir controlar esse tipo de coisa. Tem uma outra questão também que eu acho bastante, que eu gosto bastante, né? É a parte da maturidade da controladoria, né, e da empresa de uma maneira geral. Então, por exemplo, dando um outro viés para essa questão, né, muitas vezes se fala em forecast da área comercial pela dificuldade operacional de se fazer o forecast.
É aquilo que eu estava comentando antes de utilizar o Excel para fazer o forecast. Então, por exemplo, se tu tem uma empresa que ela planejou gastar X, está gastando 2X, se ela botar bastante força no comercial e conseguir vender, muitas vezes mascara esse aumento desordenado, vamos dizer assim, dos gastos. Né? Então, o primeiro controle que as pessoas fazem é a conta final. Quanto é que está dando lá? Está lucrando, não está lucrando? Mas aí a gente começa a colocar um pouco de eficiência nesse número. Né? Ou seja, como é que a gente pode melhorar isso aí? Né? Então, se a gente pode simplesmente aumentar as vendas. Por isso que eu acho que muito se fala do forecast comercial, pela dificuldade de revisar todos os gastos, de saber exatamente aonde tu está gastando, se tu está gastando bem ou se tu está gastando mal. Como o Gabriel disse lá no começo, nem sempre gastar mais é ruim. Né? Ou seja, se eu estou gastando mais, mas eu estou justificando os meus gastos com receita, com resultado, com melhoria de processo, com melhoria de qualidade, né? Eu consigo justificar esse aumento da despesa. Então, eu acho que se fala sempre em forecast comercial por causa de uma das pontas, né? Além da dificuldade do modelo comercial que se tem, a gente também pela dificuldade de conseguir revisar todas as contas em todos os centros de custos, em todas as despesas, em todas as informações. Fica mais fácil. Ou seja, eu tinha planejado gastar 100, estou gastando 120. Galera, vamos vender mais. Então, revisa o comercial. Então, por isso que eu acho que tem muito do forecast comercial por causa dessa dificuldade do Excel. Bacana, é isso aí. Eu acho que o caminho é esse. Explanou bem essa questão, né? Que eu acho que é muita dificuldade mesmo. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer. Que fala justamente um pouquinho sobre projetos, né? O forecast de projetos, né? Como isso pode ajudar na gestão das empresas, Gabriel? Uma empresa de serviço como é a nossa, isso é essencial, né? Então, não é só uma questão da venda, né? Um projeto não é só uma questão de venda, né? É um processo de venda, né? Desenvolvimento e entrega, né? Então, né? Quanto mais complexa é a carteira de projetos, mais essencial é a gente ter essa revisão, né? E o Cristiano lembrou bem dessa questão também, né? De organizações complexas, né? Dessa integração, né? Com a controladoria, né? Então a área de RH com a controladoria, a área de projetos com a controladoria, a área comercial com a controladoria, né? A controladoria termina sendo o grande repositório de informação, né? Integradora de informação. Bom, eu projeto gosto bastante, né? Então comecei fazendo projetos, gestão de projetos. Então assim, hoje o projeto ele está sempre sendo revisto, né? Replanejado. Isso aí a gente vê em todos os pontos, né? Então, ou seja, não existe projeto que termina como começou. Tá? Isso aí é uma utopia que não existe, né? Esses fatores que influenciam ali dentro, externos que influenciam no projeto são muito grandes. Então, assim, eu diria que é fundamental um forecast e um replanejamento, uma reprojeção dos projetos. Né? Então, isso aí, no nível financeiro, a gente consegue fazer aqui dentro nessa parte de controladoria, etc. Mas a gente tem que ter um respaldo muito forte da equipe de projeto, da equipe de serviço, da equipe de engenharia, né, que está atuando efetivamente dentro desse projeto. Tem que ter uma cola boa entre a controladoria, quem está analisando os custos, quem está analisando os gastos e as receitas, junto com o pessoal da operação. Acho que é aí que a empresa tem um ganho grande. Excelente, excelente. Deixa eu aproveitar, né, a gente está falando desse assunto, tem uma dúvida que ocorre com bastante frequência, né? Quando falamos de budget e forecast, qual é a diferença, Cristiano? Olha, o budget, né, que é um nome mais comum hoje em dia por causa das grandes corporações, mas nada mais é do que o orçamento, né, o orçamento anual, né, ele é feito, ele é mais estático, né? Então, como ele está dizendo, a gente, nos nossos clientes aqui, lá em setembro, a gente já começa a fazer os orçamentos do ano seguinte, né? Então, a gente vai revisar. Então, a gente começa com as metas estratégicas da empresa, é importante isso. Todo o orçamento ele precisa ser feito com base em uma lógica, né? Uma lógica matemática, onde alguém vai me dizer quanto eu preciso crescer, qual é o objetivo da empresa. Nem sempre é crescer, muitas vezes é se estruturar, né? Mas normalmente é crescer. Então,
eu preciso ter esses objetivos, eu vou traçar, vou desmembrar esses objetivos no nível tático, vou desmembrar esse objetivo no nível operacional até chegar lá no meu financeiro, né? Então, com isso, eu tenho planejado todo quais as minhas receitas, gastos do ano seguinte, né? Então, seja de forma estática, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que alcançar X% de crescimento, por exemplo, né? Já o forecast, ele é dinâmico, né? O forecast é aquele que eu vou revisar e vou tentar alcançar os meus objetivos finais, né? Mas eu posso aumentar toda a faixa do meu orçamento, né? Então, por exemplo, eu tinha planejado gastar, sei lá, 100 faturar 100 e de receita 70, 80. Eu posso passar para 1.700. Ou seja, eu mantive o meu objetivo de percentual de crescimento e aumentei muito os volumes que a gente está trabalhando. Então, o forecast é o que vai estar fazendo toda essa parte de revisão, onde eu vou estar olhando o que aconteceu, né? Ou seja, aquele exemplo que eu dei do forecast 1+11, onde eu já tenho os dados do realizado e vou replanejar, eu vou revisar todo o meu orçamento, ou o meu budget que eu tinha planejado para o ano todo, né? Para saber como é que eu vou chegar lá na frente, como é que eu vou finalizar o ano. Basicamente, resumindo tudo isso, o budget ou o orçamento ele é estático, né? Ele não muda. E o forecast ele é dinâmico. Ele todo mês eu posso mudar de acordo com as ferramentas que eu tenho. Então, aproveitando esse ensejo, Cristiano, uma pergunta que ela também é pertinente, né, que fala justamente sobre isso, né? Qual a periodicidade ideal para fazer o forecast, né? Porque a gente tem diversas empresas que falam coisas completamente diferentes, até porque uma trabalha com serviço, outra produto, chão de fábrica, então é muito inerente ao momento, né? Então, qual seria a periodicidade de realizar o forecast? Olha, Marcelo, eu te diria que depende das ferramentas que tu tem para trabalhar, tá? Então, assim, se tu tem uma empresa grande, está fazendo no Excel, cara, a periodicidade é semestral, né? Ou quando muito trimestral, tá? Porque a dificuldade de fazer, a dificuldade de gerar, porque é um mini orçamento, é uma revisão, eu tenho que saber onde eu tenho informação, eu tenho que ter dado, eu tenho que ter o realizado, tem que estar nos mesmos níveis de orçamento, para eu poder verificar se aquela conta que eu orcei, aquele centro de custo está tendo a eficiência que eu tinha esperado para ele, né? Então, no Excel, isso aí numa empresa grande, numa empresa pequena no Excel resolve bem. Agora, quando uma empresa começa a crescer, não dá, né? Aí tu precisa de uma ferramenta de orçamento. As ferramentas de orçamento te permitem fazer forecasts mensais, que na minha visão é o ideal, né? Ou seja, eu já tenho realizado. Quanto antes eu prever uma mudança, quanto antes eu prever uma alteração do mercado, fatores externos, economia, política, tudo que está acontecendo nisso aí, política mundo, política Brasil, né? Quanto mais eu antecipar essa mudança, melhor vai ser, melhor eu vou colher frutos dessa alteração, né? Então, eu vejo que o ideal é mensal, mas tu precisa ter uma ferramenta que te disponibilize isso, como é que a gente faz. A maioria dos nossos clientes que usam o T6 Planning, eles fazem um forecast mensal. É isso que eu ia perguntar agora para o Gabriel. É importante lembrar, né, que, bom, em momentos de turbulência, né, tendo um bom apoio tecnológico, tu consegue jogar com esses prazos de uma forma bem flexível, né? Então, sempre lembro lá, segundo trimestre de 2020, né, aquela incerteza tremenda por causa da pandemia, tem clientes que estão fazendo revisões semanais, né? Toda semana, né, uma nova revisão de orçamento para tentar, né, se não dava para prever o futuro, né, para tentar, pelo menos, tentar antecipar, né, o futuro, né? Antecipar tendências, né, testar hipóteses, coisas assim, né? Então, quanto mais turbulento é o contexto da empresa, né, mais frequente pode ser esses forecasts. Eu acho que é um assunto que está relacionado, mas não é o nosso foco aqui, né, Gabriel, é a simulação, né, que é mais ou menos isso aí. Então, ou seja, eu posso criar, enquanto eu faço meu forecast, eu posso estar criando cenários paralelos e fazendo simulações. Se o dólar bateu 6,50, se o dólar cair a 5, o que vai acontecer com o meu orçamento? O que vai acontecer com as coisas? Se a minha exportação cair, se a minha exportação melhorar, né? Então, tudo isso aí a gente consegue fazer nível de simulação, que são basicamente cópia de cenário. Para quem trabalha com Excel,
né, e não conhece uma ferramenta de orçamento, o cenário é como se eu pegasse todas as minhas planilhas e fizesse uma cópia. Copia o diretório inteiro lá. Né? Pega o teu diretório inteiro de planilha Excel, faz uma cópia e sai mexendo nos dados. Né? Basicamente, isso é o que a gente faz lá na criação de cenários. E basicamente, você falando desse contexto, né, você não mexe no que já foi feito, né? Você simplesmente faz um comparativo e modela aí de acordo com a necessidade que você vai ter aí nos próximos meses, né? Exato. Bacana, gente. Olha, muito conteúdo. Acho que a gente está aqui, se a gente for ficar falando, a gente vai levar aqui horas e horas, porque são muitas questões, né? A gente, então, dependendo do horário aí. Tem uma última pergunta aqui, vou aproveitar aqui do Jefferson, que a gente ainda tem um tempinho, né? O budget, normalmente, armazenamos para fazer análise de como estamos planejando os valores. O forecast fazemos armazenamento ou é volátil? Passou o mês, descarta? Interessante a pergunta. O que a gente termina tratando, né? A gente tem duas situações, né? Então, até para voltar no que o Cristiano falou, né? Imagina que cada forecast ainda pode desdobrar em 2, 3 hipóteses de cenário, né? Então, forecast de abril, né? A gente quer testar com o dólar a 5, 5,10, 5,20, de 5 até 6, né? Por exemplo. Né? E esses cenários, né, podem ser preservados, podem ser congelados, né, ou podem ser simplesmente descartados. Né? Aí é uma questão muito mais operacional do dia a dia do que uma limitação da ferramenta. A ferramenta deveria ter suporte a isso, né, Cristiano? O que a gente tem visto nos clientes é manter o ano, né, durante o ano, todos os forecasts. Né? E aí, o que te permite... comparativo, né? Ou seja, o que eu tinha comparado, por exemplo, imagina que a gente está fazendo uma comparação da evolução de determinada conta em setembro, né? Ou seja, eu tô no mês de setembro do meu orçamento, né? Então, o que acontece? Eu posso chegar lá no meu orçamento, quanto eu tinha orçado, no meu forecast de janeiro, quanto é que eu tinha orçado, no meu forecast de fevereiro, quanto é que eu tinha orçado. Então, tu tem toda uma evolução de como está variando teus dados naquele mês, lá na frente. Né? Então é interessante, e as ferramentas te disponibilizam esse tipo de armazenamento, né? Porque nada mais é do que um filtro a mais que tu vai estar olhando nos teus relatórios de análise, então tu pode estar sempre comparando o teu real com o budget, o teu real com o forecast 1 mais 11, 2 mais 10 e assim sucessivamente, né? E entre forecasts, ou seja, forecast, sei lá, né, 2 mais 10 com relação ao orçado, qual é a variação que eu tive. Né? Então, isso tudo tu pode fazer. Então, por isso que o pessoal acaba descartando somente no ano seguinte. Excelente, pessoal, excelente. Estamos chegando ao fim do evento aqui, né? A gente está com o tempo já no limite. Eu acho que a gente abrangeu bastante informação. Acredito que as pessoas aqui participaram com bastante veemência, né? Jefferson, obrigado especialmente pelas perguntas bem construtivas aí, que ajudou a gente a desenvolver nossa conversa, nosso bate-papo, né? Então, o que a gente falou basicamente, né? Que a importância do forecast para as empresas, né, principalmente para a questão do ajuste dos gastos, né, sendo importante assim como as empresas realizam, pode ser mensal. O Gabriel comentou aí também que tinha cliente na época de pandemia que fazia semanalmente, né, depende muito do cenário que as empresas estão vivendo. Né? Então, eu gostaria de convidar a todos os participantes que entrassem em nossas redes sociais. No final do evento vão ter os nossos contatos, entrem em contato com a gente, né? Nós temos uma solução que é o T6 Planning, né? Que é uma solução aí voltada para essa área financeira que vai ajudar todos a realizar todas as demandas, o forecast, entre outras coisas outras atribuições que a gente consegue ter. Né? Nosso webinar vai ficar gravado no YouTube, no canal da Tech6 Group, nos procure. Então, eu queria agradecer em especial aí o Gabriel, o Cristiano, pelo tempo de vocês, né, esse bate-papo bem descontraído, e até o próximo evento, se Deus quiser. Um abraço a todos. Falou, obrigado, um abraço. Pessoal. Até mais. Tchau, tchau para todo mundo.